Sejam bem-vindos ao Dossiê África. Hoje vamos ter um programa um pouco diferente. Vamos falar da história partindo da arte. E não esquecendo que a arte é a nossa linguagem humana primordial, não é assim? A música, as artes plásticas, os seres humanos começaram por expressar-se através desses meios antes de criar propriamente as línguas. E talvez por isso seja tão fascinante e sempre oportuno tentarmos comunicar através justamente dessas linguagens que nos sensibilizam a todos, que nos tocam a todos. E vamos hoje falar em particular das artes plásticas, da pintura, mas também de outras formas de expressão artística e da conjugação entre as artes e a investigação científica. E temos o prazer de ter connosco o professor Vítor Flores, da Universidade Lusófona de Lisboa, e que é coordenador e um dos curadores da exposição Desenrolar o Passado com a Realidade Virtual, que está patente no Museu Nacional de História Natural e de Ciência, em Lisboa. É uma exposição que aborda um período duríssimo, talvez, eu diria, circunstâncias, consideradas das mais cruéis da experiência da colonização europeia no continente africano. E estamos a falar de um país, a República do Congo, do qual nós não temos falado aqui no Dossiê África, mas certamente todos os nossos ouvintes poderão relacionar com o grande herói africano Patrice Lumumba. Vamos falar com o professor Vítor Flores, primeiramente, desta experiência duríssima dos congoleses no início da colonização belga. Aqui estamos a falar da colonização belga. Muitas vezes ouvimos dizer, os belgas foram os mais cruéis, os mais duros na colonização em África. Já vimos que não é fácil em história, digamos assim, fazer essas afirmações perentórias, não é? Assim, digamos assim, sem apelo, Mas, em todo caso, o vosso trabalho incide justamente sobre esta experiência, este período tão doloroso para o Congo e para a África, e tão doloroso nas relações entre a África e a Europa, não é assim? Como é que começa então esta história e esta viagem deste vosso projeto? Muito obrigado pelo convite e pela breve apresentação que fez do projeto. O projeto é um projeto dedicado a um panorama que é de facto uma imagem artística de muito grandes dimensões, difícil de imaginar até, porque trata-se de uma pintura com 115 metros de comprimento por 14 metros de altura, que representa o Congo. Esta pintura era suposto estar e esteve apresentada, portanto, num edifício circular e era disposta dentro desse círculo, e as pessoas, portanto, no fundo, entravam e havia uma plataforma central a partir da qual as pessoas, portanto, no fundo, olhavam para a imagem que estava à sua volta de forma a sentirem-se no Congo. Apesar de a imagem ter sido apresentada por duas vezes na Bélgica, em 1913 e 1935, dois momentos, portanto, que coincidem com as exposições internacionais coloniais. E, de facto, a imagem é uma imagem, paradisíaca, que representa uma espécie de Éden africano, ocultando esse período anterior violento que refere, que foi sobretudo o período em que o Estado Livre do Congo, que foi assim que foi designado desde a Conferência de Berlim de 1885, foi entregue ao rei Leopoldo II da Bélgica, e esteve, portanto, no fundo, como propriedade privada deste rei, entregue a algumas companhias, algumas empresas extratoras de borracha que, enfim,
tinham os seus próprios regulamentos, as suas próprias polícias e foram responsáveis por atos de enorme violência sobre o povo congolês. Esta pintura é encomendada 3 anos depois de o Estado belga ter assegurado o comando, digamos assim, sobre esse território, porque ele deixou de estar a cargo do rei Leopoldo II, por todo o escândalo internacional gerado pelas, enfim, denúncias que foram feitas por missionários, por diplomatas, na imprensa internacional, denúncias sobre esta violência. E não houve outro remédio senão, efetivamente, o rei Leopoldo II entregar este território, que, em termos de área, equivale a 60 vezes o território atual da Bélgica, para se imaginar bem, portanto, no fundo, a enormidade de território que representa, portanto, este país. Passou então a ser uma colónia do Estado belga, aí sim, portanto, no fundo, no início do século XX, em 1908, a Bélgica fica pela primeira vez com uma colónia, portanto, torna-se um Estado imperialista em pleno século XX. E encomenda este panorama com o objetivo de um pouco limpar a imagem da colónia, tanto internamente como externamente. Portanto, no fundo, trata-se de uma imagem que é propaganda, e a propaganda tem como principal objetivo mostrar que houve investimentos na linha de caminhos de ferro, em portos fluviais, em estradas, que, no fundo, facilitavam todo o comércio e todas as atividades económicas no Congo. E, por outro lado, para mostrar também que a relação entre os colonos e os congoleses era uma relação pacífica e serena, por assim dizer. E, portanto, a imagem é uma imagem que, a partir das pessoas até estranham-se porque é que é uma imagem de propaganda, mas, efetivamente, estes empreendimentos que têm que ver precisamente com os meios de transporte e com as formas de circulação das matérias-primas estão lá muito bem representados, tal como também estão muito bem representados, portanto, no fundo, essas relações amistosas entre os colonos e os indígenas. Trata-se de um tema riquíssimo e, na vossa exposição, qualquer visitante confronta-se de forma muito direta e muito clara com diversas questões que julgo que são de atualidade. Por exemplo, nós sabemos que essa é ainda, hoje em dia, julgo que a nível mundial, mas em todo caso em África, uma das regiões com maiores riquezas, minerais, etc. E fica muito clara a exploração de todos os recursos, como vocês mostram muito bem. Portanto, nós temos falado no Dossiê África de trabalho forçado e já referimos várias vezes que isso existiu em toda a colonização, portanto, de todos os colonizadores europeus e, portanto, também na colonização belga. Mostra-se a exploração da natureza, tema que está tão em voga hoje em dia, e isso fica muito claro. Mostra-se a ligação a essas grandes empresas, e isso nós ainda não temos abordado muito aqui no nosso programa, mas sabemos que nos territórios ocupados por Portugal também houve esse tipo de concessão, sobretudo em Moçambique, mas também em Angola, veja-se o caso da Diamang. E, portanto, tudo isso o visitante consegue ver e perceber na vossa exposição, sem esquecer, isto eu fui pesquisar no Google, que as grandes empresas, por exemplo, de pneus da indústria automóvel, são mais ou menos desta época. É verdade. Firestone, etc. Portanto, é de facto um trabalho extraordinário para se perceber muitas das questões com as quais nos debatemos e que podem confundir naturalmente qualquer um de nós, qualquer cidadão que não tenha tido a oportunidade na sua vida familiar ou amigos ou pessoal de se confrontar, não é, com estas realidades. E desde logo o vosso é um projeto também de reparação, ou podemos dizer de diálogo, talvez, de início de um diálogo. Como é que uma equipa portuguesa
acabou, digamos assim, por envolver-se de forma tão direta num projeto que tem a ver com o colonialismo belga. É verdade. Este projeto nasceu de um outro projeto no qual eu estava incluído como investigador, chamado Fotoimpulso, e que tinha como principal objetivo estudar o papel, no fundo, da fotografia nas missões de demarcação das fronteiras das ex-colónias portuguesas. E, portanto, o projeto tinha recolhido muitas coleções de fotografia e eu comecei a me interessar por uma coleção de fotografia que tinha que ver com a fronteira norte de Angola, lá está, a fronteira com o Congo, e comecei a fazer investigação sobre imagens que pudessem, de alguma maneira, representar este território. E foi precisamente nessa pesquisa que me deparei, também na internet, com uma imagem a preto e branco, muito parcial, com muito pouca resolução, de uma parte, portanto, no fundo, deste panorama. E para mim foi suficiente para perceber que havia existido um panorama que representava, digamos assim, uma parte muito próxima, porque percebi que aquilo era Matadi e, enfim, não é muito longe da atual fronteira do norte de Angola. Por outro lado, lembrei-me de fotógrafos portugueses, como é o caso do José Augusto Cunha Moraes, que fizeram um levantamento fotográfico de Angola e também do rio Zaire, na altura, portanto, o atual rio Congo. O levantamento fotográfico, estamos a falar de 1880, para a Sociedade de Geografia de Portugal. Portanto, no fundo, os 4 álbuns chamados África Ocidental do Cunha Moraes são um exemplo, digamos assim, da nossa propaganda feita ainda durante o século XIX. Esta pintura é uma versão, se quisermos, quase que atualizada, de século XX, de recuperação do medium antigo, porque os panoramas existiam desde o século XVIII, mas que tinha que ver com preparar, no fundo, para as massas, porque estas grandes exposições universais recebiam, de facto, enfim, centenas de milhares de visitantes e os panoramas estão muito mais aptos a receber grandes quantidades de pessoas do que, obviamente, os álbuns fotográficos ou do que a fotografia. Mas, portanto, voltando à sua questão sobre a questão de Portugal, muitas relações eu vi a partir daí. Antes de mais, o facto de o rio Congo ter sido navegado pela primeira vez por europeus no século XV por Diogo Cão, até precisamente Matadi. Bastante interessante. Portugal teve sempre relações muito fortes com o Reino do Congo. Neste período do colonial com a Bélgica houve várias negociações e atritos precisamente sobre o desenho das fronteiras, porque havia uma disputa sobre a região do Congo e por outro lado, porque eu sou investigador na área da história dos média, por assim dizer, portanto, no fundo, tenho muito interesse, sobretudo dos média imersivos antigos, ou seja, anteriores à atual realidade virtual. Portanto, eu trabalho neste campo de estudo que tem a ver precisamente com a fotografia 3D do século XIX, os panoramas dos séculos XVIII e do século XIX, dioramas, cosmoramas, portanto, no fundo, uma série de espetáculos imersivos que foram sendo esquecidos e que são hoje pontos de referência importantes para aquilo que se está a tentar fazer com a realidade virtual. E, portanto, investigo panoramas e descobrir que existe um panorama algures armazenado no norte da Bélgica em instalações militares, para mim foi um grande desafio. Porque não descansei enquanto efetivamente não fui até ele e, portanto, isto requereu um longo período de negociações com o Instituto do Património da Guerra da Bélgica, que é quem, no fundo, que faz parte do Ministério da Defesa belga e quem, no fundo, tutela e é o proprietário do panorama. E, portanto, tivemos que fazer negociações para aceder, desenrolar
e preparar, portanto, o levantamento fotográfico, porque esta exposição de que estamos a falar fez efetivamente o levantamento fotográfico deste panorama, portanto, metro a metro, o que significa que conseguimos trazer para a realidade virtual imagens de altíssima definição de cada metro de pintura que aqui temos. Dossiê África. E fomos sentindo ao longo deste processo muitas relações com Portugal. Quando desenrolámos a imagem, uma das partes, portanto, da vila, que é Matadi, tem, portanto, várias casas que se percebe que são entrepostos comerciais ou até, consulados, porque são casas mesmo de tijolo, com telhado, etc., e que têm mastros com várias bandeiras. E nós estivemos durante 1 ano e meio a estudar este panorama com cartões postais, portanto, imagens muito pequeninas e a preto e branco. Quando desenrolámos a imagem, no fundo, nesses mastros apareceram, então, bandeiras de vários países, portanto, no fundo, as várias partes interessadas, no fundo, as várias potências europeias que também estiveram na Conferência de Berlim, nomeadamente Portugal. E, portanto, surge ali uma bandeira portuguesa e, portanto, dúvidas houvesse sobre o interesse, no fundo, dos portugueses neste panorama e nesta realidade, ficou ali esclarecido. Ótimo. E vê-se que, de facto, há todo o interesse em avançar com estes projetos, que são um trabalho conjunto. A vossa equipa inclui instituições e investigadores, enfim, vários técnicos portugueses, belgas, mas também de outros países. Sim. Uhum. Sim. Portanto, no fundo, é um projeto que é promovido por uma nova universidade europeia chamada Filmeu, que é uma universidade especializada no campo do cinema e das artes dos média. Portanto, é uma das novas universidades europeias. E tivemos, portanto, no fundo, a grande vantagem de poder trabalhar com mais 3 universidades que fazem parte deste consórcio. Portanto, no fundo, que são da Irlanda, que são da Bélgica e que são da Estónia. Para além dos vários investigadores e técnicos, como referiu, portanto, a equipa tinha 25 pessoas. Um dos objetivos do projeto era, no fundo, procurar reapresentar esta imagem, mas sob um ponto de vista diferente. E, no fundo, trazendo informações de contexto, por um lado, de contexto histórico, e, por outro lado, vozes contemporâneas, nomeadamente de artistas contemporâneos. E, portanto, para além destas nacionalidades, destas 4 universidades, temos também no projeto 5 artistas congoleses que desenvolveram um trabalho artístico especificamente para a realidade virtual e, portanto, no fundo, estudaram e interpretaram o panorama para aí colocarem as suas performances, os seus poemas, no fundo, os seus objetos de instalação, e uma das experiências de realidade virtual que foi preparada permite, portanto, no fundo, às pessoas experienciarem o panorama, mas com estes inputs, digamos assim, artísticos destes olhares congoleses atuais, fazendo parte tanto da diáspora, portanto, na Bélgica, como também de congoleses que efetivamente estão em Kinshasa, por exemplo. Quer dizer que aquilo que alguns políticos agora estão a falar, na verdade, os artistas e investigadores estão a fazer há muito tempo, não é? Podemos dizer que, numa segunda fase, já percebemos que este objeto de arte
não foi mostrado aos belgas durante décadas, não era visto, mas no vosso projeto, na vossa exposição, a vossa proposta é trazê-lo ao grande público, não o objeto em si, claro que é muito complicado, mas uma representação fiel, e restituí-lo, de certo modo, portanto, restituir esta criação artística encomendada, mas feita por artistas belgas, aos descendentes, e iniciar um diálogo. Podemos considerar este processo uma forma de reparação? Esse é, de facto, um dos objetivos. Ao contrário daquilo que acontece com muitos dos objetos coloniais que estão nas coleções dos museus, tanto portugueses como estrangeiros, esta peça é uma peça que nunca pertenceu a nenhum país africano, nem muito menos ao Congo. Ou seja, trata-se de facto de um tipo muito específico de património colonial que foi produzido na própria metrópole para ser apresentado na própria metrópole. E estes são os últimos a sair do armário. Este panorama, e porquê é que eu digo isto? Digo isto porque na Bélgica há pelo menos um muito importante museu africano, que é um museu que está em Tervuren, que foi, enfim, um museu criado pelo próprio rei Leopoldo II, que tem feito um trabalho extraordinário no que diz respeito à descolonização e à reinterpretação do património colonial desse mesmo museu, das suas coleções, trabalhando também com muitos artistas congoleses. Ora, este panorama não fez parte ainda, vai fazer, porque esta exposição vai efetivamente transitar para a Bélgica, para este museu de que eu estou a falar. Mas o panorama esteve dentro do armário, por assim dizer, durante os últimos 90 anos. E foi muito difícil trazê-lo cá para fora. Portanto, estas negociações a que eu referi com o Instituto de Património da Guerra foram muito duras, precisamente porque receavam reações que pudesse haver relativamente, enfim, à forma como o panorama ia ser mostrado. Enfim, se calhar não, certamente, aqui em Lisboa, no Museu de História Natural e da Ciência, onde a exposição está, é a primeira vez que esta imagem é apresentada em réplica. Portanto, no fundo, uma réplica que mesmo assim tem 15,5 metros de perímetro por 1,60 m de altura, para vocês perceberem, portanto, no fundo, o círculo mais pequeno, mas mesmo assim interessante, que foi criado para se voltar a experienciar esta imagem. Foi trazido, portanto, estava eu a dizer, neste museu estamos a ver esta imagem pela primeira vez nos últimos 90 anos. Portanto, foi uma forma, digamos assim, de a apresentar. Ela é apresentada conjuntamente com entrevistas que foram feitas a historiadores irlandeses, belgas, portugueses e também do Gabão. Historiadores, antropólogos, e, portanto, no fundo, quando as pessoas estão a ver a imagem, estão ao mesmo tempo a vê-la, ouvindo, portanto, no fundo, discursos críticos e contextuais sobre essa mesma imagem. Portanto, é uma forma, digamos assim, de fazer alguma reparação. Porque havia muito risco, há um grau de risco muito grande neste projeto, porque o panorama é, como a realidade virtual hoje em dia, um médium que provoca sempre um efeito de grande encantamento. Um efeito wow, não é? Trabalhando o panorama através das tecnologias de realidade virtual, o risco de recriar esse wow, portanto, de uma forma acrítica, seria imenso. E, portanto, isto foi feito, de facto, com muito debate e muita reflexão pela equipa do projeto, no sentido de ir sempre doseando esse impacto estético, digamos assim, com informações contextuais que, de alguma maneira, balanceassem a experiência imersiva com a recepção crítica. Isso, para nós, era extremamente importante. Dossiê África.
A segunda experiência de realidade virtual que temos, porque são duas, para além da experiência, portanto, com os artistas congoleses, é uma experiência que nos vai guiando. Portanto, no fundo, são várias histórias contadas dentro do panorama com informação histórica. E, portanto, o olhar do espectador vai sendo guiado com luzes, como se estivesse num teatro, para este e aquele ponto, no fundo, de informação, dando-nos conta de situações relacionadas com a violência, com a propaganda e também com os novos contextos de exploração de matérias-primas de que o Congo continua a ser sujeito. Portanto, no fundo, já não é tanto a borracha, porque a borracha vem mais do Oriente hoje em dia, mas são outras matérias-primas relacionadas com as altas tecnologias. Portanto, no fundo, isto para nós tem sido muito interessante, porque no contacto até com visitantes, ainda há pouco tempo encontrei um casal que trabalhou no Congo e que, enfim, me chamou a atenção para o facto de a violência e a situação precária de trabalho dos congoleses nesses novos cenários de exploração de matérias-primas é igual ou tanto pior ou ainda pior daquilo que foi no início do século XX. No fundo, são realidades que não são noticiadas e que, enfim, passamos muitas vezes os olhos por cima sem nos darmos conta de que elas existem. A exposição tem sido também bastante interessante para receber esse tipo de feedback, e acho que já me desviei um bocadinho da sua pergunta. Não, de facto é uma conversa fascinante e eu felicito-vos pelo vosso trabalho, que está aqui num cruzamento de uma série de coisas que hoje em dia nos interpelam e também nos perturbam. Porque eu estava a pensar o seguinte: dar oportunidade a outros, a académicos, é o esforço que temos feito aqui no Dossiê África, de fazer leituras sobre a realidade que nos é mostrada, tal como é mostrada, e nós, como historiadores, dizemos que são fontes, podem ser representações, de facto, fotografias, portanto, tudo o que é uma fonte, uma representação, obedece a determinados objetivos, parâmetros, portanto, é sempre subjetiva, mesmo um documento administrativo, seja o que for um artigo de um jornal, e nós temos a obrigação de ter esse olhar crítico que fazemos como profissionais. É fundamental que este exercício passe para a maioria das pessoas, porque enquanto neste desafio, o desafio da reparação, neste caso simbólica, pode passar, e eu acho que deve ser eficaz, por dar a palavra àquele que é representado ou àquele que hoje em dia é afetado, cuja vida é afetada por essas representações que foram feitas no passado. Portanto, dar-lhe a palavra para construir o seu próprio discurso, apropriar-se desse exercício que foi feito, avaliar, ponderar as consequências, não é? Desse ato no passado, dizia eu, há este desafio que o vosso projeto se propõe e que eu acho interessantíssimo. Há o desafio fascinante de dar uma palavra, e aí é uma ressignificação aos artistas. Penso que se pode aqui estabelecer uma ponte entre a alta tecnologia, imagino, no início do século XX, não é? Quando se fez o panorama, e agora, de facto, vocês trabalharam com artistas que também utilizaram a tecnologia de ponta. É fascinante ver, através da realidade virtual, as representações de dança ou de artes plásticas construídas numa, portanto, simulação em cima da própria obra, portanto, ressignificando, não é? É um exercício de reapropriação e de ressignificação. E essa última experiência que relatou vem justamente ao encontro de uma preocupação com que eu estava e com que fiquei desde que comecei, desde o início da exposição. Tive o privilégio de ter tido uma exposição guiada, e que é a questão seguinte: e como é que se repara o público europeu ou os europeus que foram sempre ignorantes desta realidade do passado, e pelo que estamos a ver que continuamos a ser ignorantes
a ignorar a realidade do presente, e ainda por cima, desculpa a heresia, eu fiquei a pensar, será que esta proposta por parte do poder político de criação desta obra de arte poderia ser considerada hoje em dia como um exercício de fake news? Não é? Sim, completamente. Não é senão isso. E estão a ser utilizados hoje os mais sofisticados algoritmos de inteligência artificial para criar imagens muito semelhantes a estas. Portanto, no fundo, as imagens de propaganda continuam a ser produzidas, obviamente. Enfim, há panoramas que ainda continuam a ser produzidos também com estes mesmos objetivos propagandísticos em estados como a Síria, por exemplo. A China tem imensos panoramas. E, portanto, é pena este dispositivo ter ficado refém deste tipo de intenções políticas. Mas sim, portanto, quando refere à importância de divulgar, as exposições servem muito para isso e, portanto, o trabalho que este museu tem um público bastante jovem, familiar e jovem, o que ajuda, portanto, no fundo, a passar essa mensagem de divulgação. E penso que não foi por acaso que escolhemos a realidade virtual como uma das tecnologias para fazer este trabalho de desconstrução, precisamente porque é a tecnologia que mais atrai os jovens quando eles entram na sala, não é? Eles quase que vão correr diretamente para os óculos de realidade virtual, quase não vendo mais nada. O que por um lado, enfim, pode ser positivo porque tem coisas boas para verem nas experiências que preparamos. Mas sim, portanto, no fundo, a imagem é uma imagem muito semelhante e paralela a outras que, na atualidade, continuam a ser feitas. Sim. E uma das coisas que nós tentámos fazer na exposição, isso foi um desafio, nós sabíamos que aquela imagem, essa tal imagem idílica e que representa um Éden, um autêntico paraíso africano, mascarava uma realidade extremamente violenta. Mas nós não queríamos ao mesmo tempo utilizar as fotografias que historicamente já foram muito utilizadas a representar essa violência, porque de facto são imagens que agridem os olhos e que, enfim, correm o risco de se tornar estereótipos. E, portanto, tentámos transmitir esta mensagem de violência através de outras coisas, portanto, nomeadamente através de uma sonoplastia muito específica, onde, de uma forma algo subtil, enquadramos sons relacionados com a violência, nomeadamente chicotadas, chamas, portanto, no fundo, o fogo para remeter para as aldeias que eram incendiadas. Temos gritos humanos que estão, por assim dizer, intercalados com sons que seria expectável ouvir a partir vendo a imagem do panorama. Portanto, estão intercalados com sons do comboio, dos apitos da estação, dos murmúrios das pessoas da estação. Para além disso, deixámos a exposição num ambiente extremamente escuro, ou, enfim, mais escuro. Temos uma floresta de sombras, de árvores da floresta congolesa, tropical, que é também, portanto, uma instalação algo sombria e enigmática e que tem que ver precisamente com remeter as pessoas para esse espaço que era um espaço de refúgio, mas também era um espaço do sacrifício dos congoleses. Não há dúvida de que a arte é o melhor veículo de comunicação para nos lançarmos neste desafio para todos nós, que é o de, efetivamente, rompermos com essas construções, avançarmos para um outro futuro, não é? Mas para isso é preciso ter a coragem de conhecer o passado, e eu felicito todo o vosso trabalho e o vosso esforço, e penso que será grandemente eficaz para efetivamente
digamos assim, propor às pessoas que se lancem nesta aventura. Conhecer um passado comum, doloroso, duro, mas sem isso julgo que será difícil avançarmos efetivamente todos, como se pretende, neste mundo globalizado, mas também democrático, que é o que são as ideias que se defendem, não é? Mas é preciso, de facto, penso que percorrer um longo caminho e, antes de mais, este caminho do verdadeiro conhecimento, o conhecimento do outro, e que acaba por ser também uma forma de nos interrogarmos sobre o conhecimento que temos de nós próprios. Obrigado pelo convite. Desafio os ouvintes, de facto, a visitarem a exposição até o dia 16 de junho, no Museu de História Natural e da Ciência. Vamos ter no próximo dia 5 de junho um debate precisamente dedicado à propaganda colonial. Portanto, dia 5 de junho às 18 horas. Faço toda a publicidade. E a entrada livre. E sim, portanto... gostaríamos de continuar esta experiência, nomeadamente, enfim, na Bélgica. Aí sim, acho que vai ter, portanto, um impacto ainda maior, não é, do que já teve em Portugal. E mais uma vez, obrigado. E oxalá possa haver a oportunidade de a exposição ser apresentada em alguns países ditos africanos de língua oficial portuguesa. Sim. Já iniciámos alguns contactos, nomeadamente com curadores do Museu de Kinshasa. Ótimo. Está certo. Muito obrigada. Dossiê África. Ficámos hoje a saber que as grandes exposições universais foram um instrumento ao qual recorreram as potências coloniais europeias, em inícios do século XX, para as suas campanhas de justificação e hoje dir-se até de limpeza ou de apagamento da violência extrema necessariamente associada ao processo de colonização de outros povos, para ludibriar e obter a adesão dos habitantes dos seus países, que desde o século XIX, com as revoluções liberais, foram lentamente conquistando o direito ao voto e à cidadania. O panorama do Congo, um espetáculo imersivo, obedece a esta lógica, e os artistas plásticos Alfred Bastien e Paul Mathieu respeitaram a encomenda das autoridades belgas para a Exposição Mundial de Ghent de 1913, representando um paraíso no Reino do Congo. Uma verdadeira e espetacular operação de marketing, com todos os ingredientes do que hoje chamamos de fake news, assolou as centenas de milhares de belgas que, no início do século XX, foram perfeitamente enganados acerca da realidade vivida pelos povos africanos que as suas autoridades então subjugaram. É difícil imaginar uma pintura com nada mais, nada menos do que 14 metros de altura e 115 metros de comprimento. Nesta imersão, na história dita científica que temos procurado fazer aqui no Dossiê África, tem-nos sido revelada a outra face da subjugação, a da resistência, que, passadas algumas gerações, se pode transformar em exigência de reparações históricas ou ainda de restituição e de reapropriação das construções simbólicas que perduram muito no tempo e que magoam, lesam, ferem os herdeiros dos subjugados resistentes e que, afinal, perguntamo-nos também se não magoarão e ferirão os herdeiros e descendentes dos subjugadores ludibriados. Encetar o diálogo é o caminho incontornável para se ultrapassar, quiçá sanar, todas as mágoas e feridas do passado que ainda pairam sobre as nossas cabeças e nos fazem sofrer. E neste exercício que se quer de diálogo, a arte está certamente incluída como fonte documental para o conhecimento histórico e, muito mais além, como linguagem de comunicação entre seres humanos, uma vez que a linguagem artística não tem barreiras sociais, raciais,
políticas e nem económicas. E é atemporal. Já sabe, pode ouvir este e todos os nossos podcasts no site da RTP Play.